Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite por estarem na presença de Jesus? Já sentimos sua presença. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por gentileza, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Marcos capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Enquanto os irmãos procuram, eu quero adorar o meu Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com os irmãos pela primeira vez para ministrar a palavra do Senhor. Já estive aqui, acho que foi em ano passado, em uma vigília, passamos aqui. Mas para ministrar a primeira vez junto com os irmãos, é uma alegria muito grande. Deus abençoe o pastor setorial desse setor, pastor Paulo Lucas Sacramento. Nós temos muito respeito, muito apreço pela sua história. E como jovem ainda, eu me inspiro na sua vida. Que Deus continue abençoando o pastor, assim como os demais irmãos. Estou acompanhado da minha esposa, irmã Letícia, que acabou de cantar. Nós estamos congregando ali no setor 69, em Pirapora. Trago abraços do meu pastor setorial, pastor Joel Xavier, que vocês conhecem muito bem, e também do meu pastor dirigente, pastor Walter Ricardo. Deus abençoe, meu amigo, pastor Roberto Rivelino, o co-pastor dessa igreja também, o presbítero irmão Marcos está comigo, me acompanhando. Que Deus abençoe a Júlia também, que é Júlia, não é Júlia, irmãos. É Júlia, se chama a Júlia, tem uma encrenca com ela. Deus abençoe. E a irmã Rosângela, que está acompanhando aí pela internet. Meus irmãos, Maurício, eu estava conversando com o Rivelino aqui, eu disse, eu lembro dele. Nós nos encontramos lá no Parque Santa Teresa, né? Estive ministrando lá, que Deus o abençoe. Meus irmãos, quem encontrou diz amém. Está escrito assim o texto sagrado. Eu vou ler conforme o telão, para os irmãos acompanharem a versão do telão. E passando Jesus outra vez, Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Isso. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele já estava junto ao mar. Verso 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome. Eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome. E vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Verso 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e que lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguiam uma grande multidão que o apertava. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, todo leitor da Bíblia Sagrada sabe que eu vou ser muito rápido na mensagem que tenho aqui. Por isso eu peço a atenção de todos, em nome de Jesus. Todo leitor da Bíblia Sagrada sabe que a Bíblia é dividida em dois grandes livros, chamados de Antigo Testamento e também Novo Testamento. O Novo Testamento é iniciado por 4 importantes livros, chamados de Evangelho. Evangelho no original grego quer dizer boa notícia, boas novas. E o Novo Testamento é iniciado por esses livros, que também são chamados de livros biográficos. Por quê? Porque eles tratam acerca da biografia e do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus levantou 4 homens distintos para escreverem 4 grandes livros, para apresentarem sobre o maior personagem da história da humanidade. Quem são esses homens? Mateus,
Marcos, Lucas e João. Quando você estuda os 4 livros, você vê que há necessidade de existir esses 4 livros. Por quê? Durante a história da igreja, alguns pensadores, alguns teólogos, indagaram a necessidade de existir 4 livros para falar sobre Jesus, porque não apenas um. Mas quando você estuda os 4 livros, você percebe que há essa necessidade, porque ainda que o personagem principal seja um, o ângulo em que ele é apresentado são de perspectivas diferentes. Por exemplo, Mateus escreveu o seu livro destinado ao povo judeu. Marcos escreveu o seu livro destinado ao povo romano. Lucas escreveu o seu livro destinado aos gregos. João escreveu o seu livro destinado à igreja. Mateus apresenta Jesus como sendo o grande rei. Nós aprendemos isso já no seu primeiro capítulo, quando ele inicia o livro apresentando a genealogia de Jesus. Qual o propósito disso? Mostrar que Jesus descendia do rei Davi. Logo, Jesus também era rei. Marcos, por sua vez, apresenta Jesus como o grande servo. Olha a inversão que há aqui. Enquanto Mateus apresenta Jesus como um grande rei, Marcos já apresenta Jesus como um grande servo. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, tratando da sua natureza humana. E João apresenta Jesus como filho de Deus, tratando da sua natureza divina. Todos os livros têm uma importância particular e é necessário que eles estejam sobre os nossos estudos. Os 3 primeiros livros são chamados de livros sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles apresentam narrativas semelhantes, histórias parecidas. A grande maioria das narrativas que envolve Jesus, nós vamos encontrar tanto em Mateus, como também em Marcos, como também em Lucas. Por isso, são chamados de livros sinóticos. Alguns estudiosos, historiadores, chegam a afirmar que Marcos é o livro mais antigo. Por isso, ele foi tomado como base para que os outros escrevessem os seus livros. Marcos foi o primeiro a escrever sobre Jesus. O texto em que nós lemos, nós vamos encontrar nos 3 evangelhos, tanto em Mateus, como também em Marcos, como também em Lucas, nós vamos encontrar essa história que, particularmente, na minha opinião, é uma das histórias mais conhecidas da igreja. Certamente você já ouviu alguém falar sobre Jairo e sua filha. Certamente você já ouviu alguém cantar sobre Jairo e o milagre na vida da sua filha. E é sobre essa história que eu quero rapidamente com os irmãos trazer algumas lições que vão contribuir para a nossa caminhada cristã. Percebam que o texto em que lemos apresenta aqui 3 personagens principais. Primeiro, nós vemos Jesus. Segundo, nós vemos o próprio Jairo. Terceiro, também é apresentado a filha de Jairo. O que envolve esses 3 personagens? Um problema. E todo problema precisa de uma solução. Todo problema precisa de uma saída. Todo problema precisa de alguém para solucionar. Jairo se apresenta até Jesus com a sua problemática, com o seu problema, para que Jesus pudesse ajudá-lo, para que Jesus pudesse interferir na sua situação. Quem é Jairo? O próprio texto diz que Jairo é um dos principais da sinagoga. Lucas, quando fala da mesma história, apresenta Jesus como príncipe da sinagoga. Mateus, quando fala da mesma história, apresenta Jairo como chefe da sinagoga. O que era um principal da sinagoga? O que era um príncipe da sinagoga? O que era o chefe da sinagoga? As competências de um príncipe da sinagoga era de, por exemplo, presidir uma assembleia que era feita na sinagoga. Um príncipe da sinagoga poderia interpretar a lei. Um príncipe da sinagoga poderia decidir sobre questões legais que envolvia toda a religião judaica.
Um príncipe da sinagoga poderia administrar com justiça os problemas que eram trazidos para o conhecimento da sinagoga. Um príncipe da sinagoga poderia abençoar ou celebrar casamentos e até mesmo decidir situações de divórcio. Toda vez que eram trazidos os problemas, era o príncipe da sinagoga quem resolvia. Era o príncipe da sinagoga quem interferia. Era o príncipe da sinagoga quem apresentava a solução dos problemas que eram trazidos para ele. Jairo, como um príncipe da sinagoga, sabia como era ser reconhecido. Jairo, como um príncipe da sinagoga, sabia o que era ser respeitado pela posição eclesiástica que ele carregava sobre os seus ombros, pela posição social que ele carregava sobre os seus ombros. Jairo sabia o que era ser respeitado. Jairo sabia o que era ser reconhecido. A tradição judaica nos ensina ainda mais que quando Jairo transitava no meio do povo judeu, as pessoas, em tom de respeito, em tom de reverência, curvavam a cabeça. O que é isso? Respeito, reverência. Ou seja, Jairo sabia o que era ser reconhecido. Jairo sabia o que era ser respeitado. Jairo sabia o que era ser celebrado no meio do povo aonde ele cresceu. No entanto, este homem que sabe resolver problemas, este homem que sabe o que é ser reconhecido, este homem que sabe o que é ser respeitado, nos ensina pelo menos 3 passos para alcançar um milagre. Por quê? Aconteceu um problema em sua vida e nesta feita ele não sabe resolver. O problema que chega até Jairo, ele não consegue resolver. O problema que chega diante de Jairo não está dentro da sua capacidade para resolver. Ele sabe o que é ser reconhecido. O texto em que lemos nos diz que Jesus ia passando nas proximidades de Cafarnaum. Jairo, que é respeitado, que as pessoas se encurvam, que as pessoas celebram a sua presença, este mesmo homem que precisa manter um padrão de ética, um padrão de moral, se lança aos pés de Jesus. O que é isso? Ele é reconhecido como príncipe da sinagoga, mas neste momento ele precisa reconhecer que há um príncipe maior do que ele, que há um príncipe que é maior do que ele, que há alguém com uma grandeza maior do que ele. Quando ele se lança aos pés de Jesus, quando ele traz as suas causas diante de Jesus, ele está dizendo para Jesus: eu sei o que é ser respeitado, eu sei o que é ser reconhecido, mas nesse momento eu preciso reconhecer que tu és maior do que eu, que tu és mais grande do que eu, que tu mereces reconhecimento maior, que tu mereces o reconhecimento grandioso. Percebam que ele apresenta pelo menos 3 passos, em cima disso que eu quero pregar, 3 passos para que ele viesse alcançar a solução desse problema. Acompanhe comigo, por favor, no versículo de número 22, Jairo chega até Jesus, porque para alcançar um milagre, primeiro, você tem que chegar até Jesus. Você tem que chegar até a presença do Mestre. Foi por isso que Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 4, versículo 8, ele disse: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará até vós. Próprio Jesus, pregando e ensinando, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: querem milagre? Queremos, então vinde a mim, todo aquele que está sobrecarregado, todo aquele que está cansado, e eu vos aliviarei. João capítulo 6, versículo 37, Jesus, pregando e ensinando, ele disse: aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jairo está ensinando para mim, Jairo está ensinando para você, Jairo está ensinando para nós, que se nós quisermos alcançar alguma bênção da parte de Deus, primeiro, nós temos que chegar até Ele, temos
que chegar até a sua presença, reconhecer a sua majestade, porque quando nós chegamos até Deus, Ele se chega até nós. Versículo 22, então chegou até Jesus um dos chefes da sinagoga. Segundo passo, a Bíblia diz que quando ele chega até a presença de Jesus, ele se prostra aos seus pés, ele se lança aos pés de Jesus. Eu disse para vocês que Jairo é um homem de ética, que Jairo é um homem de moral, que Jairo é um homem reconhecido, que Jairo é um homem que preza o padrão dos bons costumes. O que está acontecendo aqui não é dentro da sinagoga. O que está acontecendo aqui é fora da sinagoga, é no meio da rua. Olha o evangelho que Jairo está nos ensinando. Não é um evangelho templocêntrico, não é um evangelho onde ele só adora dentro do templo, dentro da sinagoga. Não é um evangelho onde ele só reconhece a majestade de Jesus em uma assembleia geral. Não é um evangelho onde ele só reconhece a majestade de Jesus no meio da sinagoga. Fora da sinagoga, no meio da rua, ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo a sua majestade. Quando ele o vê, ele se prostra aos seus pés e o adora. Então, em primeiro lugar, se chega até Jesus e depois de se chegar a Jesus, adore a Ele. Não chega pedindo, pelo amor de Deus, adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele, reconheça a sua grandeza, reconheça a sua majestade. Mateus capítulo de número 2, versículo de número 11, está escrito: entrando na casa, viram um menino com Maria, ainda menino, ele já era adorado, prostrando-se, o adoraram, louvado seja Deus. Mateus capítulo 14, versículo 33 está escrito: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 28, versículo 9 está escrito: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, e aleluia, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Eu estou te dando a senha nessa noite. Você que está precisando de um milagre, você que está precisando de uma cura, você que está precisando de uma libertação, chega até Jesus nessa noite, adore o seu nome nessa noite. Se preciso for, se lance aos seus pés e Ele atenderá o desejo do seu coração. Mateus capítulo 28, versículo 16 e 17 está escrito: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu já levantava minha mão, adorava a Ele, reconhecia a sua majestade e mandava a glória para o nome do Cordeiro nessa noite. Glória a Jesus. Em primeiro lugar, se chega até Ele. Segundo lugar, se prostra e adora. Terceiro lugar, ele disse: rogo-te que venhas, rogo-te que venhas. Esse processo para chegar ao teu milagre, ele não pode ser quebrado. Primeiro se chegou, depois adorou, depois ele convidou Jesus para casa. Primeiro ele se chegou, depois ele adorou, depois ele convidou Jesus para casa, porque tem crente que para no segundo processo. Ele até chega, ele até adora, mas ele não leva para casa, mas ele não convida Jesus para casa. Por isso que a situação lá em casa não muda, por isso que a situação no casamento não muda, por isso que a situação dentro da família não muda, porque só chega e adora, mas não chama para casa, só chega e adora, mas a adoração termina da porta do templo para dentro, só chega e adora, mas não convida Jesus para casa. Eu estou te dando a senha nessa noite.
chega até ele, se prostra na presença dele, mas também convida Jesus para casa. Sabe por quê? Versículo 24 está escrito, depois de ele convidar, o versículo 24 está escrito, e Jesus foi com ele. Chama que ele vai, aleluia, convida que ele vai, chama que ele entra, convida que ele entra. Jairo chamou, Jesus foi com ele. Em João capítulo 2, Jesus, convidado para um casamento, levou a alegria quando a festa já estava a ponto de terminar. Lucas capítulo 4, versículo 38, Jesus levou a cura para a casa de Pedro, depois de ter sido convidado para participar de um almoço. Em Lucas capítulo 19, Jesus levou salvação para a casa de Zaqueu. Eu te convido nessa noite a convidar Jesus para dentro da sua casa. Pregador, o que vai acontecer depois que eu chamar Jesus para dentro de casa? Os grilhões que estão impedindo de você ter um casamento feliz serão quebrados nessa noite. Alguém acreditou ali? Eu estou dizendo que as correntes que estão impedindo de a felicidade reinar dentro da tua casa vai ser quebrado nessa noite, e apenas o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu quero fazer um ato profético aqui. Se você conhece, aleluia, a direção da sua casa, aponte a mão para lá agora. Se você conhece a direção do seu lar, aponte a mão para lá agora e começa a orar em favor da sua família, e começa a orar em favor do seu casamento. Isso aqui só faz quem crê. Aponte a mão para sua casa agora e começa a orar em favor da sua casa, porque enquanto você ora, enquanto você apresenta, o Senhor Jesus está enviando anjos lá para desfazer as armadilhas do diabo. Quem é que acredita nessa palavra em nome de Jesus? Glorifica o nome dele. Escuta, já estou terminando. Se chegou, primeiro ele se chegou. Segundo lugar, adorou, ele adorou. Terceiro lugar, convidou. Esse é o processo para chegar até um milagre. Aleluia. Para terminar, quando Jairo está indo com Jesus, quando Jairo está levando Jesus para casa, essa história é atravessada por uma outra história. Vocês conhecem? A mulher do fluxo de sangue, que já sofreu 12 anos. Jairo está ensinando e também aprendendo que para chegar até o milagre, primeiro, ele tem que chegar. Segundo, tem que adorar. Terceiro, convidar. Esse é o processo. Então ele está indo. Aí a mulher, escute isso. A mulher, no versículo de número 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou na orla. Verso 28. Por quê? Porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Então nós acabamos de aprender o processo, mas ela vem com a outra pregação. Qual pregação? Precisa disso? Não. Basta que eu toque. Ela está dizendo, não precisa passar por esse processo. Eu? Não. Para quê? Pagar esse preço todinho aí? Preciso não. Eu só posso tocar. Se eu tocar, eu recebo milagre. E o coitado do Jairo está lá, pagando preço e tal. E ela, não. Detalhe, Jesus só passou por aquele caminho por causa de quem? De Jairo. Caminho de casa. Mas ela disse, eu não preciso passar por tudo isso. Basta que eu toque. Quando ela toca em Jesus, na versão da minha Bíblia, versículo 29 está escrito, e logo a hemorragia estancou. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal, Rivelino. Ela sentiu que estava curado. Mas o texto está dizendo que o sangue somente estancou.
Não parou. Era o princípio do milagre. Quando o sangue estanca, o que ela faz? Opa, eu senti, agora eu vou embora. E sai escondida. Jesus está caminhando, ó. Aí ela toca na orla do vestido dele. Quando sai virtude de Jesus e ela sente que está curada, Jesus para. Opa! Quem foi que me tocou? O discípulo olhando. Pedrão olhou para ele, ô mestre, facilita aí. Olha a multidão te apertando, o senhor pergunta quem tocou. Não, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? Só que quando Jesus pergunta quem me tocou, ela já está indo embora, pastor. Escondida. E pense no negócio que Jesus não gosta, é de discípulo oculto. Pessoa que quer adorar de maneira oculta. Eu quero adorar, mas eu não quero carregar a Bíblia. Eu quero adorar, mas eu não quero me manifestar como crente. Eu quero adorar, mas eu não quero me manifestar como alguém que serve a Jesus. Deixa eu escondido, deixa eu com a capa, deixa eu escondido nos meus conceitos, nas minhas convicções. Quando Jesus diz, quem me tocou? Aí ele vira para procurar. E ela está escondida. E já estava indo embora. Porque tem crente que é assim, pega a bênção, vem para o culto aqui na quarta-feira, aquela bênção toda, pega a bênção, até recebe. Depois vai, ó. E não quer mais nem saber. Então ela estava ferindo um processo que não poderia ser ferido. Estou terminando agora. Ela estava ferindo um processo que não poderia ser interrompido. Aleluia. Quem me tocou? Ele olha para procurar, ela já está indo embora. Quando ela percebe que não vai ter como fugir, aí ela volta. Ó, percebe comigo, eu estou pregando para você Bíblia, viu? Percebe comigo, ó, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou quem tocou. Os discípulos disseram, o Senhor está vendo que a multidão te aperta, ainda pergunta quem me toca. Ele, porém, olhava ao redor, procurando, querendo saber quem era. Escute isso aqui, que aqui tem um princípio muito lindo. Aí ela se apresenta. Então a mulher amedrontada, em outras versões, tremendo. Trêmula. Ciente do que havia lhe acontecido. Aí olha, você consegue colocar no telão para mim, para o povo ver? Olha que coisa linda. Versículo de número 30. Ou melhor, versículo de número 33. Por favor. Ela disse, eu não preciso disso, não foi? Não preciso disso, basta que eu... Olha o versículo de número 33. Então, a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, primeiro, aproximou-se dele. Chegou até ele. Chegou até Jesus. Olha o processo aqui que não pode ser quebrado. Segundo, trouxe diante dele. Lá e anderebe anda lá vai achai. Aleluias. Segundo, disse-lhe toda a verdade. O processo não pode ser quebrado, igreja. O processo não pode ser interferido. O processo não pode ser atravessado. Ela pensou que ia receber o processo e ia embora. Jesus disse, lar. Esse processo não pode ser quebrado. Primeiro, se chega, lá vem ela se chegando. Segundo, adora, ela se prostra, adora. Aí o mais lindo, verso 34. Então Jesus lhe disse, depois de ouvir, porque quando você para contar toda a verdade, ele ouve. Aleluias. Quando você para contar tudo que está dentro do seu coração, ele te ouve. Aleluias, ele ouve, pode falar mesmo, de maneira informal, não precisa você orar daquele jeito, não, ora do jeito que você sabe mesmo, mas que a pureza e a sinceridade saia do seu coração, e Jesus vai ouvir com muita atenção. Depois de ter ouvido tudo, versículo de número 24, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, e agora seja curada deste mal. Aleluias. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Fique de pé em nome de Jesus. Canaia anderebe andalavaias.
Aleluias. Ela pensou que tinha sido curada, mas nem tudo que você sente ou pensa é porque é a realidade. Era só o início do milagre. Tem gente que se contenta só com isso. Jesus vai começar a fazer, ele tá bom já, e vai embora. E Jesus disse: mas eu quero completar o milagre. Eu quero que a obra na sua casa seja completa. Por que você vai embora? Volta aqui. Retorna. Aleluia, Deus está falando com algumas pessoas aqui. Não, é só o início, tá bom, já vou embora. Não, Jesus quer te abraçar nessa noite, completar o milagre. Eu profetizo em nome de Jesus. Vou profetizar, quem quiser pegar, pega. Eu profetizo em nome de Jesus que o milagre vai ser completo na sua casa. O milagre vai ser completo no seu casamento. Seu marido vai se converter de verdade em nome de Jesus. Sua esposa vai se converter, a obra vai ser completa. Seus filhos vão voltar para a igreja. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na tua casa. Aleluia. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e agora seja curada. Se ela fosse, o sangue que estancou poderia voltar novamente, igreja. Que só estancou. Mas Jesus chama ela de novo para dizer: a obra vai ser completa, 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 a obra vai ser completa. Quem é que acredita nessa palavra aqui? Curve sua cabeça em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus, curve sua cabeça. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nos ensina nessa noite como nos aproximarmos de Ti. Nós não queremos estar distantes, nós queremos estar próximos. Nos ensina a sermos verdadeiros adoradores, que não adora pelo que tem, mas adora pelo que é. Espírito Santo de Deus, nos ensina a te levar para casa, nos ensina a te levar para o meio da nossa família, nos ensina, Senhor, faz com que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Pessoas vão se converter lá por causa de você, acredite nisso. Aleluia. Pessoas vão se converter lá por causa da nossa vida. Senhor, nos ensina a saber esperar para que a obra seja completa. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Nós não queremos ser falsos adoradores. Nós não queremos, Senhor, te adorar por aquilo que o Senhor pode nos dar, pelo milagre que o Senhor pode realizar, mas por aquilo que o Senhor representa para nós, por tudo aquilo que o Senhor significa para nós, por tudo aquilo que o Senhor é e sempre será na nossa vida. Deus, continua conosco, abençoa cada irmão, abençoa, Senhor, cada irmão, o ministério, o anjo da igreja. Protege, Senhor, protege, meu Deus, protege, Senhor, meu querido e amado pastor. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. A igreja concorda com essa palavra? Aleluia. Deus, continua conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz: glória a Deus. Tome seu assento.